A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo, dando continuidade ao nosso tutoriais do primeiro semestre, que estamos estudando o tema Evangelho de Marcos. Essa revista foi escrita por pastor Abneir Vargas Vieira. A lição é número 4, o servo que age com excelência. Aí no tópico 2, o servo que nos ensina a servir. A palavra servo em Marcos é direcionada a Jesus. Ele é o servo de Deus. Marcos 9:35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Aplica-se todos aqueles que são de Jesus e fazem parte do corpo de Cristo, pois todos os crentes são chamados para servir. Mateus 23:11. O maior dentre vós será o vosso servo. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. João 12:26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aí no item 2.1, o servo nos ensina a servir com o nosso melhor. Marcos narra que Jesus observa os contribuintes depositavam a sua oferta na arca do tesouro. Marcos 12:41. E estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Jesus traiu uma lição para seus discípulos. A viúva pobre, ao depositar 2 pequenas moedas, não fez menos amada por Deus do que os demais. E Jesus fez saber que não é a quantia que importa, mas a intenção de que é doado. E Jesus percebe a atitude da viúva. Deixa eu ver. Pobre. Uma entrega total e desprendida. No tópico do comentarista, o autor cita Bispo Abner Ferreira. O ofertório no momento de dar o nosso melhor ao Senhor. Mas a oferta não pode ser dada de qualquer maneira e precisa custar algo. 1 Crônica 21:24. Ele disse o rei Davi a Orna: não antes pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Jesus ensinou aos discípulos ao mostrar a sua oferta da viúva. O que e como oferecemos ao Pai também diz muito sobre o nosso relacionamento com Ele. No item 2.2, o servo nos ensina a servir com humildade. O autor enfatiza a diferença dos escribas que gostavam de andar para lá, para cá, usando capas compridas e gostavam de ser cumprimentados com veneração nas praças, além de selecionar os lugares de honra nas sinagogas. Marcos 12, de 38 a 39. E ensinando-lhe, dizia: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações na praça, e das primeiras cadeiras na sinagoga e dos primeiros assentos nas ceias. Jesus disse aos seus discípulos que se alguém que quer ser o primeiro deve ficar em último lugar e servir a todos. Marcos 9:35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Ao exercermos essa missão, estamos desempenhando a vontade de Deus para nossas vidas e temos a admirar a oportunidade de estarmos servindo ao Senhor nessa geração. No tópico comentarista, o autor cita aqui o bispo Samuel Ferreira. Há 2 exemplos de humildade na Escritura: as crianças e o próprio Cristo.
o mundo antigo e a humildade, a mansidão não eram virtudes desejáveis para os grandes dessa terra. Jesus apontou a humildade como uma grande virtude daqueles que almejam o reino de Deus. Aí no tópico 2.3, e também para terminar o tópico 2, né? O servo nos ensina a servir sem medo. O autor diz, Jesus após alimentar a multidão, ele conduziu seus discípulos para que subissem para outra banda, enquanto ele se despedia da multidão. Marcos 6,45. Logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ao despedir-se, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Marcos 16,46. E tendo os despedido, foi ao monte orar. O barco era atingido pelas ondas, pois o vento era contrário. Deixa eu ver. Marcos 6,48. E vendo que se fatigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximando-se dele, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Aí, então Jesus veio aos discípulos andando sobre o mar, e acharam que ele era fantasma. E na mesma hora, movido pelo medo, os discípulos deram um grande grito, e Jesus disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Marcos 6,50. Porque todos viram e perturbaram-se, e logo falou com ele e disse-lhe: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus nos ensina que nessa passagem, quando temos medo, devemos nos lembrar que Deus é muito maior do que nós. Aí no tópico do comentarista, o autor diz que a Bíblia descreve muitas vezes para não temermos. Josué 1,9. Não te mandei eu, esforço-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, porque onde quer que andares. Não são poucos os textos sagrados que mostram que Deus protege aquele que os ama. Salmos 33:20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Ele nunca nos abandona. Isaías 49:15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que o cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa se esquece dele, contudo, eu não esquecerei de ti. Então, aqui, só deixa eu acertar aqui o tópico 3. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo tudo no tópico número 3. O servo oferece liberdade a todos. Até lá, se Deus assim permitir.